Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo, a gente vai falar exaustivamente sobre as previsões para 2025 para todos os ascendentes. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou astróloga védica, fundadora da Astrologia Védica do Brasil. Se você não se inscreveu ainda no canal, deixa aqui o seu comentário, seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal. E também você pode acessar a nossa página ali no Instagram, que é @Astrologia Védica do Brasil. Para agendamento de consultas, você acessa www.astrologovédico.com. E nesse vídeo é um vídeo muito minucioso, é um vídeo único que a gente vai falar sobre as previsões de 2025 para todos os ascendentes. Nesse vídeo especificamente, a gente vai de Áries até Gêmeos, porque tá longo, tem muita informação, então eu vou subindo de 3 em 3 ascendentes conforme eu for gravando até quinta-feira dessa semana. Nós estamos no dia 16 de dezembro, até quinta-feira dessa semana, 16, 17, 18, 19, até o dia 19, eu já termino de postar tudo. É muito importante que você ouça essa introdução. Essa introdução ela vai te fazer entender todo o resto. Então, como eu disse para vocês, já me apresentei, o meu nome é Viviane, sou fundadora da Astrologia Védica do Brasil. Esse vídeo é sobre as previsões de 2025 para todos os ascendentes e para agendamento de consultas, astrologovédico.com. Dando início, 2025 é um ano de Marte, é um ano regido por Marte. 2025 somados dá 9. 9 não é regido por Júpiter, gente. 9 é regido por Marte. Então eu tenho ouvido muitos enganos por aí dizendo que é um ano regido por Júpiter e não é. Júpiter rege Sagitário, que é originalmente a casa 9, mas ele não rege o número 9. Quem rege o número 9 é Marte. Ali no meu feed, no Instagram, eu tenho uma tabelinha, eu tenho um vídeo que fala da sequência das regências, dos números, né? Um é regido pelo Sol, e por aí vai. Vênus, por exemplo, rege o 6, e por aí vai. A gente faz de 1 ao 9. Então, para que você entenda, 2025 é um ano regido por Marte. Qual a energia? Como que a gente começa a observar já 2025? Uma energia combativa, quente e agressiva. É uma energia forte. E aí a gente tem previsões bastante sérias de outros profetas, digamos assim, que nos fazem entender que vai ser um ano quente, um ano tamásico, um ano agressivo, que vai ser um ano pita, para quem estuda Ayurveda, né? Um ano bastante pita. Vocês vão entender um pouquinho melhor ao longo desse vídeo. Eu não sei se vocês conhecem uma profeta que dizem que ela é a Nostradamus dos Balcãs, né? Ela nasceu em 1911, o nome dela é Baba Vanga, vocês podem pesquisar, e ela fez previsões muito importantes, como, por exemplo, a previsão do 11 de setembro, da princesa Diana, e por aí vai. E ela previu para 2025 coisas bastante sérias. Sobretudo, tem uma previsão dela que fala que o início da extinção da humanidade começa em 2025, sobretudo por um grande conflito na Europa que se escala, e ali muitas pessoas perderiam a sua vida, né? Então, ela diz que 2025 começa o fim, começa a extinção da humanidade. Uma outra previsão que ela faz é que tem um avanço tecnológico, sobretudo de inteligência artificial, onde governantes do mundo inteiro até tomam decisões baseadas na inteligência artificial. Essa é uma previsão dela. Então, tem um avanço tecnológico muito grande e é possível que os cientistas descubram uma nova fonte de energia. Isso tudo para 2025. Tem outras coisas também. Mas por que que eu estou falando desses dois pontos? Porque eles estão batendo muito com as previsões da astrologia védica. Então, nós sabemos que é um ano regido por Marte, é uma energia combativa, quente e agressiva. Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas profecias de Baba Vanga. E eu vou basear esse vídeo nos 3 principais trânsitos do ano,
que é o trânsito de Saturno. Quem vai transitar primeiro no dia 29 de março para o signo de Peixes, é um trânsito muito importante, porque ele dá o início, porque ele ativa, porque ele dá o start em várias áreas, ele vai afetar, impactar, ele vai trazer à tona, vai manifestar várias coisas, vários eventos na vida dos nativos, sobretudo Saturno, que é o senhor do karma, que é um planeta extremamente massivo. Quando ele faz qualquer movimentação, tem um impacto muito grande sobre o nosso mapa. Quem já acompanha a astrologia védica tem uma ideia do peso, né? Do peso no sentido de importância de Saturno. Então, Saturno faz um trânsito para Peixes em 29 de março de 2025. No dia 12 de abril de 2025, a gente vai ter 6 planetas no signo de Peixes, e isso ativa uma série de coisas também. Tem um videozinho no meu feed ali no Instagram que explica bem essa conjunção, mas é um período bastante tenso para a humanidade, né? E Júpiter faz um trânsito no dia 14 de maio para o signo de Gêmeos, isso é muito importante também, os trânsitos de Júpiter são muito importantes. E o trânsito de Rahu e Queto, né? Rahu vai para Aquário e Queto vai para Leão. Isso também altera muito o nosso mapa. Saturno transita, como eu disse, em Peixes no dia 29 de março. Rahu e Queto, respectivamente, transitam para Aquário e Leão em maio. E Júpiter transita em Gêmeos na metade de maio. Mas esse vídeo a gente vai se basear nessa primeira fase de Júpiter, na fase que ele está em Gêmeos ainda, né? Saturno em Peixes, transitando no dia 29 de março, vamos lembrar que Saturno é velho, ele ouve auguro. Por que que eu digo isso? Porque Peixes é regido por Guru, é regido por Júpiter. Saturno, ele gosta de tradições, então ele ouve ao mestre espiritual dele, que é Brihaspati, que é Júpiter, né? Saturno em Peixes fica ainda melhor, segundo alguns astrólogos, do que em Capricórnio. Peixes é originalmente a casa 12 que fala sobre introspecção, introspecção. Então a casa 12 ela dá uma referência de isolamento, de introspecção. Saturno nos ensina dessa forma a nos voltarmos para dentro, buscar disciplina na nossa prática espiritual para um crescimento efetivo, abandonar um pouco mais as necessidades materiais e, sobretudo, ajudar ao próximo, porque Saturno ele vai falar do próximo, né? Ele é o serviço ao outro, né? Saturno, como eu disse, é serviço e Peixes também é caridade. Então, é um ano para se praticar bastante caridade para aumentar os seus punhas, para aumentar os seus créditos. Os punhas são merecimentos, né? A tua casa 5 fica ativa. A importância de Júpiter, então, transitando em Gêmeos, ele nos enfatiza, ele enfatiza a importância de uma boa comunicação, expansão das oportunidades e crescimento, e novas habilidades se desenvolvem. Rahu e Ketu, esses planetas sombrios, eles criam uma enorme transformação na vida das pessoas durante esse trânsito, ciclos são ativados e eventos são engatilhados, são manifestos. Muito avanço tecnológico, porque Rahu vai estar em Aquário, ele é o corregente de Aquário, e tem um ponto do vídeo que depois eu vou falar, quando o corregente quando Rahu e Ketu, eles não ficam bem nas triconas, né? Eles não ficam bem nas casas triangulares, na 5, na 1, na 5 e na 9. Mas se eles estiverem no próprio signo, ou se estiverem numa kendra, aí fica realmente melhor. E Aquário, ele é regido por Rahu também. Então, se ele tiver nesse quadrante, né, nas kendras no seu mapa em Aquário, se ele tiver nas triconas, os resultados são mais efetivos. E Ketu, gente, ele vai estar em Leão. Ketu rege Maga, que é o nakshatra, o primeiro nakshatra de Leão. Então, está ativando muitas questões familiares, está ativando muitos dos seus antepassados, muitas questões. O punha, né? O que é punha? Um crédito espiritual. Esse crédito espiritual, ele está sendo ativo por Ketu
Porque Leão é originalmente a casa 5 e a casa 5 é uma Purva Punyabhava, né? Uma casa dos seus bons feitos de vidas anteriores e é uma casa que representa o futuro também. Então, aquilo que você acumulou de bons karmas, que são os punyas, a gente vê através da casa 5. Quando o Ketu ele transita então em Leão, que é originalmente a casa 5, ele ativa tudo isso no seu mapa, ele ativa os punyas do teu passado. Muitas coisas do passado retornam, muitas coisas do passado se manifestam. Inclusive, existe aqui, enquanto ele transita por Maga, uma tremenda bênção dos seus ancestrais, né? Ele rege Maga, inclusive, né? Muito avanço tecnológico, então, Rahu em Aquário, esse eixo Aquário e Leão, ele fica ativo, né? Então tem um avanço na ciência muito grande, e mais uma vez aqui se confirma as previsões de Baba Vanga, né? Porque ela diz que em 2025 haveria esse avanço tecnológico, né? Continuando um pouquinho mais, vamos então para o ascendente em Áries. O que que a gente tem aqui no ascendente em Áries? Então, só para vocês saberem, eu sempre escrevo as lives, então, eventualmente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do que eu escrevi, né? Mas o que que a gente tem? Isso daqui é uma data que eu coloquei mais para o final do ano de 2025. A gente vai considerar aqui Saturno, Júpiter, Ketu e Rahu. Essas são as casas que a gente vai considerar, né? Para a gente ter uma primeira ideia. Lembrando que o ano é regido por Marte, que é o senhor do seu ascendente. Então, a sua casa 1 e a sua casa 8 também estarão ativas, né? Num primeiro momento, o que que eu tenho para vocês? Saturno entrando na casa 12 no final de março, ele traz uma consolidação nesses primeiros 3 meses que são positivos para você que tem um ascendente em Áries, para que você reorganize a sua vida profissional. Esteja preparado para as mudanças que vão acontecer em 2025 para você. Então, os primeiros 3 meses de 2025, Saturno vai estar transitando. Deixa eu mudar aqui para a canetinha. Ele vai ainda estar transitando aqui em Aquário. Ele rege as suas casas. Deixa eu colocar uma estrelinha aqui. Ele rege as suas casas 10 e 11. Então, ele rege as suas casas de carreira, a sua casa de realizações, de ganhos, enfim, ele rege essas duas casas, ele se movimenta para a casa 12. É isso que a gente vai ver como vai ficar. Tem uma alteração, uma grande mudança inevitável para acontecer na sua profissão, que está relacionado justamente com a casa 10, né? Deixa eu desmarcar tudo aqui. A sua casa 10 é a sua casa de carreira, portanto, tem um conceito que diz que quando o regente da casa 10 ele está na casa 12, o nativo ele patina em terras nacionais profissionalmente e ele se desenvolve melhor em terras internacionais, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem. O que que eu quero de você que tem um ascendente em Áries? Eu quero que você se reorganize nesses 3 primeiros meses, enquanto ele não faz essa alteração para peixes, para que se consolide essa mudança que está para se apresentar no seu mapa em 2025. Saturno, na casa 12, ele vai forçar a barra para que você se dedique mais a uma prática espiritual, lembrando que Saturno, ele é o renunciante, ele não quer nada com a vida material. Dentre outras coisas, ele é devoto de Krishna. Então, ele é muito comum, então, quando as pessoas entram no Sadhisati, quando as pessoas entram no Dasha de Saturno, até quando as pessoas estão num retorno de Saturno, é muito comum que elas tenham uma prática espiritual mais intensa, porque Saturno era devoto de Krishna. Fatalmente as pessoas vão ouvir falar de Krishna, fatalmente as pessoas vão ter uma prática espiritual mais acentuada, né? Então, ele vai forçar a barra para você que tem um ascendente em Áries na sua casa 12 para que você se dedique mais a uma prática espiritual.
Como eu disse para vocês, é muito comum no Satsat, no Dasha de Saturno, o nativo ele se desconecta um pouco da vida material, ele perde um pouco o interesse pela vida material, muito por conta dessa energia de renúncia da vida material gerada por Saturno. Ao mesmo tempo, Saturno também significa medo e ansiedade. Isso significa que esses pontos na sua vida podem aumentar, devido a teu impulso em abandonar a tua vida material, né? Essa tua vontade de abandonar a tua vida material e se dedicar mais a uma prática espiritual, isso pode de alguma forma gerar algum tipo de ansiedade, né? Porque a gente inserido no sistema do jeito que a gente está, sobretudo em Kali Yuga, a gente tem alguma dificuldade de desapegar dos resultados da vida material. Sobretudo, Saturno vai falar para você desapegar dos resultados, se dedicar mais a uma prática espiritual. Ele rege as suas casas 10 e 11, o seu desenvolvimento espiritual vai impactar a sua carreira, por isso é importante que você tenha alguma prática espiritual, você vai se isolar mais, vai se interiorizar mais, e isso vai impactar positivamente a sua carreira. As mudanças nesse ano para você são inevitáveis. Existe uma grande chance de você se mudar e receber ajuda de pessoas de outras culturas. Essa mudança está absolutamente favorável para outros países e isso será extremamente favorável para você. Ainda assim, você vai sentir em 2025 um enorme isolamento. Você vai querer estar cada vez mais consigo mesmo, e novamente, quando o regente da casa 10 está na casa 12, representa que o nativo ele patina profissionalmente em terras nacionais, mas ele se expande, ele consegue expandir a sua vida profissional em outros países. Deixa eu compartilhar que eu estou lendo o que eu escrevi com vocês. E nós estamos nessa parte aqui. Júpiter e Saturno estarão aspectando a sua casa 9, por isso Bhagya está ativo na sua vida. Se estabelecer permanentemente em outro país pode ser realmente favorável para você. Então, para você entender, vamos voltar lá para a tela onde está o mapinha. Vamos esperar abrir para vocês. Júpiter e Saturno vão aspectar sua casa 9. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. Então, se Saturno está transitando aqui na casa 12, ele aspecta 3, 7 e 10 casas a partir da onde ele está. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai aspectar essa casa, a casa 9. E a gente tem Júpiter também transitando em Gêmeos, na sua casa 3, e ele aspecta 5, 7, ele influencia, aspectar é influenciar, ele vai dar resultado nessas casas também. Ele influencia 3, 5, ele influencia 5, 7, 9 casas a partir de onde ele está. Então, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele também está aspectando a sua casa 9. Vamos lembrar que o 10º aspecto de Saturno, ele tem uma relação com Upachaya Drishti. Drishti significa aspecto. Upachaya, existem algumas casas no mapa da gente que se chamam Upachaya. Upachaya significa crescimento. Elas melhoram conforme o tempo. A casa 6 é uma casa Upachaya, a casa 3 é uma casa Upachaya, a casa 10 é uma casa Upachaya, então tem algumas casas no mapa que são Upachaya, elas melhoram com o tempo. Então, o terceiro aspecto de Saturno, que tem uma referência com essa Upachaya, que é a terceira casa. O 10º aspecto de Saturno, que tem uma referência com a casa 10, que também é uma casa Upachaya. Então, quando a gente fala ó, Upachaya Drishti, é um aspecto Upachaya, é um aspecto de crescimento. Então, o terceiro aspecto de Saturno, ele se refere a crescimento, e o 10º aspecto de Saturno também se refere a crescimento. E Júpiter, dentre outras coisas, significa expansão. O 7º aspecto de Júpiter, ele se refere a desejo.
O quinto aspecto de Júpiter, ele está muito mais conectado a filhos, a relacionamentos, o sétimo aspecto a desejo, e o nono aspecto de Júpiter está relacionado à sorte, ao Dharma, à Bhagya. Bhagya, dentre outras coisas, significa sorte. Então, o que, que a gente entende? Que Saturno e Júpiter, estando aqui na casa 9, deixa eu pegar a canetinha, ele vai ativar, sobretudo, o décimo. Cadê a canetinha, meu Deus? Ele vai ativar sobretudo. Então, Saturno está dando o décimo aspecto, ele faz crescer a casa 9. Então, existe um crescimento vindo da sua casa 9, e Júpiter ele expande a casa 9 também, porque ele vai dar o seu sétimo aspecto no que se refere, por exemplo, a desejo. Então, vai existir um desejo de você se deslocar para outros países. Existe, inclusive, a chance de você se mudar permanentemente para outros países. Como os dois são professores, existe chances de você começar a estudar realmente uma coisa nova em um outro país, inclusive. Porque Saturno ele vai falar sobre se estabelecer, ele te estabelece num outro lugar. Muito vai depender da tua revolução solar. Quanto tempo isso tem para acontecer? Isso teria 2 anos e meio para acontecer enquanto Saturno estivesse aqui na sua casa 9, né? Ele te estabeleceria profissionalmente em outro lugar. Vamos de novo falar que é o regente da sua casa de profissão se deslocando para sua casa 10, para sua casa 9, né? Dando o seu décimo aspecto na casa 9. Então, profissionalmente, existe um crescimento em outros países. Você pode até buscar uma nova formação num outro país. E Júpiter, quando ele dá o seu sétimo aspecto, aqui também na casa 9, o que, que vai acontecer? Aumenta o seu desejo por novas culturas, por outros países. Esse é um ponto, né? Essa questão de Júpiter, esse aumento de desejo por outros países, novas culturas, está muito relacionado entre maio e outubro, né? Porque justamente ele vai entrar aqui na casa 3, onde ele oferece esse sétimo aspecto, e ele entre maio e outubro, né? Depois ele se move para Câncer no final de outubro, na metade de outubro, eu não lembro agora, e depois ele faz a movimentação retrógrada, né? E aí ele dá outros resultados, mas entre maio e outubro é quando isso realmente pode acontecer. Deixa eu ver o que mais eu separei para falar para você que tem um ascendente em Áries. Saturno aspecta a sua segunda casa, que também é uma é um Drishti Upachaya, né? É o terceiro aspecto dele sobre a sua casa. Peraí que eu perdi a tela aqui. Ele dá o terceiro aspecto dele, Upachaya Drishti, o aspecto de crescimento na terceira casa a partir da onde ele está. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ele está dando o seu terceiro aspecto aqui na casa 2. O que, que significa? Existe um crescimento na sua, no seu acúmulo de recursos, na sua forma, não é na sua forma de ganhar dinheiro, mas no acúmulo de recursos da família, na riqueza da família. Existe um crescimento. Nada de Saturno é instantâneo. Tudo de Saturno se refere à lentidão, à consistência. Vamos dar esse nome para Saturno, ele é consistente. O terceiro aspecto, que é originalmente também é uma referência à casa 3, dentre outras coisas, significa esforço, e o terceiro aspecto significa esforço. Então, através do seu esforço, existe um crescimento no acúmulo de bens da sua família. Mas exige o esforço que Saturno tanto prega, né? Quando Saturno lança esse Upachaya Drishti, esse aspecto Upachaya, ele faz crescer a casa. O seu terceiro aspecto na casa 2 vai fazer com que haja alguma mudança na sua vida familiar. Através do seu esforço, algo novo vai se estabelecer na forma como você acumula recursos, na riqueza da família, incluindo uma nova forma, como eu disse, de aumentar os recursos da família, e como dito anteriormente, isso está inteiramente relacionado a uma mudança. Tem um shift, uma mudança aqui para acontecer. E essa mudança pode ser justamente uma mudança de país ou até uma mudança de lugar. Júpiter vai aspectar a sua casa 11. Deixa eu voltar aqui na tela para mostrar para vocês. Ele vai aspectar a casa 11.
Deixa eu apagar tudo. Ah, tem outras formas de canetinha, mas espera aí. Então, Júpiter vai aspectar a sua casa 11. Ele está na sua casa 3. Ele vai aspectar um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele dá o seu nono aspecto. Tem uma coisa que eu preciso voltar um pouquinho para explicar. A casa 9 é uma Bhagya Bhava. Bhagya significa, dentre outras coisas, significa sorte. Com Saturno e Júpiter transitando ou aspectando a sua casa 9, Bhagya está ativo no seu mapa, sua sorte está ativo no seu mapa. Então, Júpiter ele está influenciando a casa 7 de relacionamentos, a Bhagya Bhava, a casa do Dharma, da sorte, que é a casa 9, e está influenciando a casa 11. O que, que acontece é que ele expande a casa 11, é o nono aspecto. O nono aspecto tem uma referência com a casa 9, por isso o nono aspecto se refere a aumento nos ganhos. A sua sorte aumenta no que se refere a ganhos. E aí a gente tem um outro ponto aqui também. Quem está fazendo um trânsito aqui? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Quem está fazendo um outro trânsito aqui? Rahu. E o que é mais interessante é que Rahu, vamos entender uma coisa, Rahu ele também expande a energia da onde ele está, só que é uma energia diferente da energia de Guru, é uma energia mais ilusória, ele fica ambicioso, ele é ambicioso, né? Ele deseja, ele é ambicioso, esse é o tema. Então, você vai ficar por um período bastante, sobretudo a partir de maio, bastante ambicioso, assim, você vai ter essa gana por realizar os seus desejos, inclusive tem essa relação novamente com viagens, né, com se mudar para outros países ou com viagens, e você tem essa gana por ganhar dinheiro. Acontece que Irahu, ele significa, dentre outras coisas, Maia. Maia é ilusão. Então, ele leva o nativo a alcançar determinada coisa e ali o nativo se decepciona. Ou ele pode ser levado ao engano. Ah, eu vou ganhar dinheiro de uma forma escusa, de uma forma meio raro. Isso está errado, né? Porque te levaria à perda. O único que controla essa energia ilusória e de engano que leva o nativo a se enganar de Rahu é Júpiter. E Júpiter vai estar dando seu nono aspecto sobre Rahu, e isso é super importante. Então, você tecnicamente pode confiar no seu avanço, né? Porque ele tem uma influência de Guru, ele tem uma influência de Guru justamente controlando Rahu aqui. Ai, que interessante, ele apaga a canetinha depois. Então, existe realmente uma expansão nos seus ganhos. Júpiter, lançando seu nono aspecto sobre a casa 11, ativa sua sorte e controla os possíveis enganos de Rahu. Gerencie muito bem as suas finanças, você precisará de um bom gerenciamento, porque vai ter entrada de recursos, né? Seus hábitos alimentares também vão mudar. Saturno, aspectando a sua casa 2, traz mais disciplina na sua forma de se alimentar. Júpiter é o regente das suas casas 9 e 12 e é um dos planetas mais importantes no seu mapa. Ele é seu Bhagyesha, porque ele rege justamente a sua casa 9 e faz um trânsito na sua casa 3, onde é considerado Marana Karka. Marana Karka significa que ele perde a força nessa casa, embora ele seja sensacional, e ele seja sensacional para o seu mapa, ele aqui se torna um Marana Karka, porque ele está justamente na casa 3, então ele perde a sua força, ele diminui a força vital do nativo nessa casa. E ele perde um pouco do seu significado aqui. Então, você vai precisar de muita força para lidar com as mudanças que vão se apresentar. Cuide bastante da sua saúde também. Ainda assim, ele vai expandir a sua comunicação, ele vai expandir as suas habilidades. Você aprende uma coisa nova, ele te torna mais receptivo aos aprendizados. E você precisa de um guru nesse momento para te dar conselhos e te colocar num caminho certo, porque aqui guru, Júpiter, ele está enfraquecido. Então, o que que você precisa? De um guru para te colocar no caminho certo. Esse guru, ele pode ser um guru propriamente dito, um conselheiro, um astrólogo. Você precisa de alguém que tenha mais sabedoria do que você
sobretudo espiritual, para te colocar num planejamento certo. Porque Júpiter aqui ele perde um pouquinho da sua força, né? Mas uma vez a sua vida espiritual precisa ter uma prática mais séria. Lembra que eu falei lá no começo que a tua vida espiritual ela vai impactar a sua carreira muito por conta disso. Como Júpiter ele perde um pouco da força, quanto mais prática espiritual você tiver, mais a tua carreira e a tua vida vão se alinhando, porque Saturno também é guru. Ele não é dito que ele é guru, né? Mas ele também é professor, ele também é um mestre, mas ele ensina de outra forma. Júpiter aspecta, então, só voltando aqui para vocês entenderem, Júpiter ele rege as suas casas. Júpiter ele rege as suas casas, ele é teu Baguecha, né? As suas casas 9, a sua casa 12. Ele transita aqui na casa 3. Isso significa que ele está fazendo, essas casas elas estão absolutamente ativas no seu mapa, elas ficam ativas, sua sorte, enfim. A sua casa 12 também ele amplia a sua espiritualidade, né? Aqui ele te dá, Saturno, ele te dá uma disciplina na sua prática espiritual. E ele, por aspecto, pelo quinto aspecto dele, quinto aspecto, que tem uma referência também com romance, né? Ele dá um aspecto aqui na sua casa 7. E isso significa que para alguns nativos com ascendente em Áries pode haver um novo relacionamento, pode acontecer um novo relacionamento, tá? E você pode esperar também uma boa entrada de lucros, porque esse Júpiter aqui, dando esse aspecto na casa 7, ele pode se referir tanto a um romance como a uma nova parceria comercial. Júpiter e Saturno, como eu disse anteriormente, estão aspectando a sua casa 9, uma especial atenção durante os meses de maio e outubro, onde você de fato pode ter que se mudar para outro país ou pode ter que viajar. Você ainda pode ter que desenvolver a sua carreira em outro país. Lembre-se que o regente da sua carreira está na casa 12 e aspectando a casa 9 juntamente com Júpiter, então muita ajuda é vindo de outro país. Pelo menos viagem está marcando, tá? Isso é quase que inevitável. Esse posicionamento é muito importante para o Dharma. Faça aquilo que for necessário para proteger o Dharma. Acumule punhas, que são bons karmas, crédito espiritual. Proteja o Dharma, proteja aquilo que é correto. Se você mora fora do seu país natal, esse momento realmente pode ser especial para você. Rahu e Ketu, que ativa as casas 5 e 11 do seu mapa. 5 é a casa que fala também sobre o futuro, e a casa 11 é a casa de ganhos. O eixo do futuro e ganhos estão absolutamente ativados para você nesse momento. Progresso e aumento do seu status. A casa 5 é uma das Rajabhavas, né? Uma casa que vai falar sobre riqueza, né? Ketu aqui traz à tona os seus punhas, os seus bons karmas de vidas anteriores, inclusive aumenta muito o seu siddhi para o canto de mantras, né? A força, o poder do canto de mantras, que você relembra de outras vidas, porque tem uma relação com o passado por ser Ketu, aumenta aqui um mantrinha que você faça bem feito, você desenvolve muito poder nesse sentido, né? Você manifesta coisas na sua vida através do canto de mantras, né? E relacionamentos do passado também poderiam voltar. A energia de Rahu na casa 11 vai fazer com que você expanda socialmente. Você vai sair mais, vai expandir os seus horizontes, aumenta a sua força social. Sobretudo por ele ser estrangeiro, Rahu vai querer que você aumente o seu networking com pessoas de outros países. Ketu é o corregente da casa 8, por isso aqui na casa 5 ele traz súbitas mudanças no seu futuro. Lembre-se de que a casa 5 também representa futuro. Você pode ainda se aprofundar no conhecimento védico e pode começar a estudar Jyotish, por exemplo, que é a astrologia védica. Ketu na casa 5, que é uma tricona, não é muito auspicioso, como eu expliquei anteriormente para vocês, mas o melhor remédio védico aqui são os mantras de Júpiter. De qualquer forma, ele ativa questões do passado para que elas se manifestem, seus punhas estarão ativos, e um mantra bom que você pode cantar, que você pode fazer toda quinta-feira, pelo menos 108 vezes, é Om Guruve Namaha.
Em Leão, o Queto fica bem, né? Ele ativa questões do passado, sobretudo quando ele cruzar Maga. Então, 2025, ele é um bom ano para você. Ele é um excelente ano para você. Vamos lembrar aqui que ele é um ano regido pelo regente do seu ascendente. Ele é um bom ano para você, é evidentemente que tem alguns desafios, né? A gente tem sempre que estar de olho ali na nossa revolução solar, e quando eu falo para vocês em tal mês, tal coisa vai se manifestar, ou em tal mês evite tomada de decisões. Então, se você tiver karmas, um Prarabdha karma ativo no seu mapa, um Santita karma ativo no seu mapa, você não pode fazer essas alterações, elas não serão benéficas no seu mapa. Então, mas isso não dá para a gente prever nessas previsões mais gerais, né? A gente só consegue ver isso na sua revolução solar. Então, é muito importante que você entre que você faça a sua consulta para a gente saber quando, como fazer, o que não fazer, de acordo com o seu mapa, tá? Próximo ascendente em touro. Para os ascendentes em touro, vamos começar por Saturno, que rege as suas casas 9 e 10. Então, vamos colocar ali uma marcação. Saturno rege as suas casas 9 e 10. Ele é o seu planeta mais forte, ele é seu Yoga Karka. Saturno está transitando nesse momento na sua casa 10. Ele transita aqui na sua casa de carreira nesse momento. E ainda te ajuda a implementar e consolidar alguma coisa realmente nova. Mas a gente tem que lembrar que nada de Saturno é muito fácil de entender, né? Então, para você que tem um ascendente em touro, volta no começo do nosso vídeo, na nossa introdução, para você entender esse ano. Esse ano é um ano regido por Marte, né? 2025 somados dá 9, 9 é um número regido por Marte. Então é muito importante que você acompanhe essa introdução para você entender as energias desse ano. A gente tem o regente da sua casa 7 e da sua casa 12 que vai reger o ano de 2025. Então esses pontos eles estão ativos no seu mapa também. E tem previsões de Baba Vanga, que é a Nostradamus dos Balcãs. Ela nasceu em 1911, ela é relativamente moderna, que ela fez previsões bastante importantes para 2025. Dentre algumas profecias dela, ela previu sobre a morte da Lady Di, ela previu sobre 11 de setembro. É uma senhora que ficou cega aos 12 anos e ela já desencarnou, ela já morreu, mas ela deixou profecias bastante importantes para 2025. Então, volta ali na introdução do vídeo para que você entenda qual vai ser a energia do ano, né? E para agendamento de consultas é muito importante que você acesse o nosso site. Ali mais para o final da página tem todos os dados, todos os detalhes para que você agende sua consulta, porque tem coisas que vão acontecer só no seu mapa, tá? Então, Saturno ele rege as suas casas 9, a sua casa 10. Nesse momento, ele transita aqui na casa 10. Ele te ajuda a implementar e consolidar algo realmente novo. Alguns poderiam até se tornar líderes de pequenos ou médios grupos, pois ele aqui forma um importante yoga, tá? Isso é o que poderia estar acontecendo, né? Extraordinariamente, Saturno vai se mover um pouco mais rápido agora na reta final de Aquário. Então, agora ele saindo de Aquário, ele está se movendo por alguma razão
num passo um pouco mais acelerado. E isso significa que ele vai te ajudar a tomar decisões corretas e mais rápidas para você consolidar sua carreira. O que antes parecia um atraso, agora se torna uma ratificação, uma certeza. Saturno na casa 10 pode trazer um pouco de problemas com os superiores, e esses 3 primeiros meses do ano serão bons para você. Planeje muito bem onde você vai querer estar nos próximos 3 anos, nos próximos 2 anos e meio, porque as mudanças que se formarem agora nos primeiros 3 meses darão resultados permanentes, tá? Ele transitando em peixes, então vamos lembrar que ele transita aqui em peixes. Deixa eu só voltar para a tela. Ele transita aqui em peixes. A partir de 29 de março de 2025. É a sua casa 11, vai influenciar a sua casa 5. Casa 5, dentre outras coisas, significa futuro, portanto, haverá uma mudança no seu futuro com relação aos temas da casa 9 e casa 10. Essa mudança pode estar relacionada a uma promoção. As coisas vão te favorecer principalmente no seu trabalho. Sucesso, reconhecimento é quase que inevitável caso o seu Dasha e Antardasha apoiem, favoreçam essa promoção. Saturno é um benéfico funcional no seu horóscopo, e a casa 11 é um excelente lugar para ele estar. Mas você vai ter que esperar. As coisas talvez não andem na velocidade que você gostaria, vão andar no passo de Saturno. O que vai avançar um pouco mais na sua carreira é agora, mais para o final dos 3 meses, quando ele está acelerando o passo para entrar em peixes, né? Como se ele estivesse ansioso para entrar em peixes, que é regido pelo seu mestre espiritual, é regido pelo seu guru, né? Tudo vai depender muito de como você vai preparar esses primeiros 3 meses. Ele vai dar um aspecto na casa 8, na sua casa 8, e isso te traz longevidade, sua saúde melhora. Então, deixa eu marcar aqui para vocês verem que enquanto eu estou lendo tudo que eu escrevi, né? Então, ele influencia, como eu falei no vídeo anterior, né? Como eu falei aqui para Áries, ele influencia 3, 7 e 10 casas a partir da onde ele está. Então, vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que significa isso? O terceiro aspecto, ele tem uma referência com a casa 3, que significa esforço. Então, o terceiro aspecto de Saturno, ele tem uma relação com o esforço que você precisa fazer naquela área. Mas a casa 3 também é uma Upachaya Bhava. Aqui, então, a gente está falando sobre Upachaya Drishti, que é esse aspecto, esse terceiro aspecto de Saturno, que significa, o que é uma Upachaya Bhava? É uma casa que melhora com o tempo. Então, Upachaya Drishti, o terceiro aspecto de Saturno, significa crescimento, melhora com o tempo. E isso, então, o que são o Pachayas Drishti? É o terceiro aspecto de Saturno e o 10º aspecto de Saturno. A casa 10 também é uma Upachaya Bhava, ela melhora com o tempo, existe crescimento ao longo do tempo. Então, ele dando o seu sétimo, seu 10º aspecto aqui, na sua casa 8, ele melhora a sua saúde. A sua saúde cresce, existe um crescimento na sua saúde. Lembrando que Saturno é benéfico para você, tá? Ele aumenta, ele na casa 8, a casa 8 é uma casa de eventos súbitos, ele retarda os eventos súbitos da casa 8. A casa 8, dentre outras coisas, é renascimento e morte, é transformação. Saturno não gosta de ruptura na rotina. Saturno é um senhor de idade, é um senhor mais velho. Ele gosta de estabilidade. Um dos nomes de Saturno é estrutura, estabilidade. Ele gosta de rotina, das coisas bem consistentes. Então, um grande remédio védico para você agradar a Saturno é justamente você ser muito consistente na tua vida, você se esforçar, você ter bastante,
ser bastante linear, né? Não fazer grandes alterações no seu mapa, sobretudo no que diz respeito à ambição, porque a ambição está muito relacionado ao Rahu, né? Toda vez que a gente ambiciona, deseja muito alguma coisa, a gente está ativando o Rahu no nosso mapa. E toda vez que a gente é consistente, sério, organizado e meticuloso nas nossas decisões, a gente está ativando justamente o lado estrutural de Saturno. Então, quando ele influencia a sua casa 8, ele estrutura a sua casa 8. Ele estanca qualquer possibilidade de ruptura na rotina. Ele estanca qualquer possibilidade de súbito evento. Então, ele aumenta. Perdão, gente, eu tô falando muito. A garganta começa a sentir. Ele aumenta aqui a longevidade do nativo, tá? Deixa eu ver o que mais eu preciso falar. Bons remédios védicos para você seriam os mantras relacionados à sua casa 5, né? Na sua casa 5 você tem Virgem, ela está ativa, a casa 5 ela representa mantras e ela está sendo aspectada por Saturno. Saturno ele estrutura, ele dá siddhi, ele dá poder, ele dá força para essa casa de mantras, né? Quem rege a sua casa 5 é Mercúrio, porque você tem Virgem ali, por isso mantras como Om Namo Bhagavate Vasudevaya ou até Hanuman Chalisa podem fortalecer e te ajudar bastante, tá? Júpiter, o regente das suas casas 8 e 11. Deixa eu voltar aqui. Júpiter, o regente das suas casas 8 e 11. Eu vou colocar uma estrelinha, 8 e 11. Olha que importante, que casa importante para Júpiter reger. Ele faz justamente um trânsito aqui na sua casa 2. Então, essas casas 8 e 11, elas também estão ativas, né? Isso traz crescimento financeiro para você, obviamente, né? Pode haver ainda algum aumento na família, porque Júpiter transitando na casa 2 pode ter mais pessoas chegando na família, né? Pode ser o nascimento de crianças, inclusive, né? Novas oportunidades vão aparecer para que você consiga aumentar as finanças da sua família. Excelente capacidade de oratória, ele é o professor nessa posição. Embora ele não fique muito bem em Gêmeos, ele perca um pouco da sua força, ele é o professor nessa posição, né? Na casa 2, Júpiter, ele é o professor. Então, você ganha uma enorme capacidade de oratória em 2025. Júpiter está aspectando seu próprio signo na casa 8, o que favorece questões relacionadas à herança. Pode haver ganho na disputa por herança, pois a casa 11 de ganhos está ativa e isso te estabelecerá numa nova posição financeira. Existe certamente uma nova possibilidade de aumentar os recursos da família, e lógico, tudo isso vai depender muito de como está a sua revolução solar. Tem bons karmas, tem punhas que vão se ativar em datas específicas, em épocas específicas, porque se você tomar decisões em épocas que tem um Prarabdha karma ativo, um Sanchita karma ativo no teu mapa, você põe em risco tudo isso que você tende a conquistar em 2025. Haverá muito aprendizado no seu dia a dia, você começa a se cuidar mais. Cuidado para não pegar empréstimos, porque Júpiter vai aspectar a sua casa 6 e quando ele aspecta a casa 6 aumenta o crédito do nativo, o que pode te prejudicar no futuro. Cuidado com alguns aspectos da sua saúde, como aumento da glicose e do colesterol. Perdão, gente. Entre maio e outubro, você vai ter uma mudança no seu trabalho que parece ser muito auspicioso para a sua vida. Júpiter te dá aspecto na sua casa 10 e isso expande a sua carreira. Isso deve acontecer entre maio e outubro. Tudo isso pode trazer um senso de urgência na sua vida. Toda essa mudança positiva pode trazer um senso de urgência na sua vida e você pode ficar relativamente mais ansioso. Não se esqueça de fazer os mantras e pratique mindfulness para te ajudar a focar no agora, tá? Rahu está na sua casa 10, aumentando a energia da sua carreira. Rahu, ele fica muito bom na casa 10. Ele vai transitar na sua casa 10 em maio. Deixa eu botar um coraçãozinho aqui. Ele já tem um coração, mas deixa eu
fazer alguma coisa diferente para a gente entender aqui. Então, ele está transitando, ele entra em maio na sua casa 10. Rahu fica muito bom, sobretudo no próprio signo na casa 10. Ele vai expandir a carreira, mas Rahu, ele é o estrangeiro, ele rege aquário, ele é inovador, por isso que ele é estrangeiro, né? Ele traz coisas de fora para dentro, ele inova. Então, ele transitando em Aquário na sua casa 10, ele vai trazer uma novidade na sua carreira. Você pode ser responsável por um avanço na sua empresa, por uma novidade na sua empresa. Você pode ser responsável por ter uma grande ideia no seu trabalho, e isso vai fazer com que você avance. Você vai estar relativamente mais ambicioso também, porque Rahu, ele é super ambicioso. Desculpa, gente, eu precisaria ter pego um copo com água, mas eu não peguei, tem muito para eu falar ainda. Tudo isso, Rahu, ele significa também, se Saturno significa medo e ansiedade, Rahu significa medo e ansiedade desnecessários, né? Então, todo esse boom acontecendo na tua carreira pode te trazer justamente medo e ansiedade desnecessários. E aí você precisa trabalhar suas crenças limitantes para que você não fique parado no tempo, né? Tem muito medo e muita ansiedade que vão ser ativados no seu mapa que não tem razão de ser, tem mais uma conexão com as suas crenças limitantes do que com a realidade, né? Porque a realidade é Saturno. Rahu, ele é Maia, ele é ilusão. Rahu, então, estará na sua casa 10, aumentando a energia da sua carreira e trazendo elementos que podem te diferenciar dos outros. Seu pensamento estará fora da caixinha. Você surge como um visionário no seu trabalho e isso se ativa em maio. É bom que você tenha um bom ambiente de trabalho, caso trabalhe de dentro de casa. Por quê? Porque você vai ter Ketu ali na casa 4 e Ketu ele se frustra relativamente, né? Uma das coisas que se fala é que o nativo ele tem uma certa frustração dentro de casa quando o Ketu está ali. Então você pode rejeitar o trabalho home-based, né? Então se você trabalha a partir de casa, decore o ambiente, mude completamente o ambiente, faça com que seja super bom esse ambiente para você, porque Ketu aqui ele tende a rejeitar aonde ele está, né? Queto ele rejeita qualquer casa onde ele está. Ele na casa 4 o nativo rejeita o lar dele. Ele quer estar na rua, ele quer estar no sol a pino, no sol do meio-dia. A casa 10 é quando o sol está a pino, é o norte, né? Então, quando você. Rahu, ele vai ter uma obsessão por isso, ele vai ter uma obsessão por estar fora, por alcançar, ele não vai querer estar dentro de casa. Então, se você trabalha dentro de casa e você começar a se sentir frustrado, muda bastante o teu ambiente para que te torne um pouco mais satisfeito dentro de casa. Você pode se isolar um pouco mais, pode parecer que está mais maduro para as pessoas. Isso por conta do terceiro aspecto de Saturno no seu atendente. Pode ter um peso da responsabilidade sobre os seus ombros, novas oportunidades de ganhar dinheiro vão aparecer e você pode ser promovido. Não parece haver muitos problemas no seu relacionamento, de qualquer forma, o ano é de Marte, Marte rege a sua casa de relacionamentos, o que pode trazer algum tipo de impulsividade e até agressividade. Na metade de 2025 pode haver problemas no seu relacionamento, você vai estar muito maduro e responsável e pode ainda trabalhar tanto que vai se distanciar do seu parceiro ou da sua parceira. No entanto, tente equilibrar todos os pontos. Tem um excelente ano apontando na sua frente, por isso faça tudo de maneira que você consiga aproveitar essa energia, não desperdice essa energia. Saiba exatamente o que você tem que fazer, encontre equilíbrio entre todos os pontos. É muito importante que você agende a sua consulta com um profissional para que você saiba exatamente o que você tem que fazer. E para agendamento de consultas comigo, você acessa astrologovedico.com, mais para o final da página tem todos os detalhes, tem os valores e tudo que você vai receber, tá bom? Próximo é Gêmeos.
Para os ascendentes em Gêmeos, aqui vamos falar então do ano de 2025. O ano de 2025 é um ano regido por Marte. O ano de 2025 é um ano que traz uma energia tamásica, uma energia pita, de agressividade, de força até, mas de conquistar territórios, é uma energia combativa. E aí eu quero que você volte ali na introdução do vídeo que vai te explicar a principal energia de 2025, a principal energia desse ano. Por quê? Existe uma profetisa que falam que ela é a Nostradamus dos Balcãs. O nome dela é Baba Vanga, você pode pesquisar na internet sobre ela. Ela fez previsões importantíssimas, né? Dentre elas, ela previu o 11 de setembro e ela previu a morte da princesa Diana. Hoje, ela é uma senhora que nasceu em 1911, ela é húngara, se eu não me engano, e aos 12 anos ela ficou cega, e isso fez com que ela desenvolvesse uma conexão maior com os outros planos, né, com outras dimensões, e ela desenvolveu essa clarividência, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o ano, erroneamente, alguns astrólogos, algumas pessoas têm feito previsões para 2025, considerando Júpiter como regente do ano. E Júpiter, ele não rege o número 9. A soma de 2025 é 9. Quem rege o número 9 é Marte. Júpiter, ele rege Sagitário. Sagitário é originalmente a casa 9, mas Júpiter não rege o número 9. Portanto, é uma energia pesada, é uma energia tamas, no modo tamas, é uma energia tamásica essa energia de 2025. Saturno, a gente tem grandes movimentações de planetas muito importantes agora em 2025. Saturno ele se movimenta para Peixes, Júpiter se movimenta para Gêmeos, Rahu e Ketu se movimentam em maio para Aquário e Leão, respectivamente. Então, isso traz um impacto muito grande na nossa vida. Dentre as profecias de Baba Vanga, ela diz que em 2025 começaria a extinção da humanidade, através de um conflito que se escala na Europa, muitas pessoas, que seria fatal para muitas pessoas, começaria ali a extinção da humanidade. E, dentre outras coisas, ela fala de um avanço muito grande na ciência. Ela fala de um avanço muito grande que os cientistas eles podem descobrir uma nova fonte de energia, e ela fala de um avanço muito grande na ciência, onde até governantes passam a usar então a inteligência artificial na sua tomada de decisões. Por que que eu resolvi me referir a Baba Vanga? Porque as previsões da astrologia védica são relativamente parecidas com as previsões de Baba Vanga. Então, a gente tem um ano regido por Marte. Saturno, no dia 29 de março, ele entra em Peixes. No dia 12 de abril, tem 6 planetas fazendo uma conjunção em Peixes. A gente vai ter um período realmente intenso entre final de março e final de junho. Tem um vídeo falando sobre o ano regido por Marte no meu feed ali na Astrologia Védica do Brasil, no Instagram. Você pode ir lá e dar uma olhada. E Rahu vai estar em Aquário. Rahu, ele é o estrangeiro, ele é o inovador, ele é o corregente de Aquário. Isso significa que realmente nós teremos um avanço na ciência. A gente tem algo novo que surge na ciência, na tecnologia também, né? Então, essas previsões de Baba Vanga e da astrologia védica estão fazendo muito sentido. Esse vídeo vai falar sobre os 3 principais trânsitos que estão acontecendo, que é esse de Saturno, de Júpiter e de Rahu e Ketu. Portanto, o que eu quero dizer para você que tem um ascendente em Gêmeos é o seguinte: esse vídeo aqui, ele está muito longo, né? Então, eu vou terminar de gravar de Áries até Gêmeos. Eu vou fazer 3 ascendentes por dia, porque os vídeos são longos. Até hoje é dia 16 de dezembro, até o dia 19 de dezembro, que é uma quinta-feira, todos esses vídeos estarão postados. Então, para você que tem um ascendente em Gêmeos, a gente sabe que 2025 é um ano de Marte.
Marte rege as suas casas. Deixa eu colocar aqui. Marte rege as suas casas 6 e 11. Os trânsitos que estamos falando nesse vídeo, eles realmente disparam eventos na vida dos nativos, são trânsitos extremamente importantes, e tudo também vai depender da sua revolução solar e como os dashas e antardashas suportam as questões mais favoráveis, as previsões mais favoráveis para você. Saturno vai transitar na sua casa de carreira, então Saturno ele faz um trânsito, eu vou colocar uma estrelinha aqui, na sua casa 10. Ele faz um trânsito na sua casa de carreira. Vamos lembrar que Saturno, ele fica muito bem em Peixes. Peixes é regido por Júpiter. Saturno é velho, ele é maduro, ele ouve ao seu mestre espiritual. Júpiter, Brihaspati, é o mestre espiritual de Saturno. Ele ouve ao seu mestre, então ele fica muito bem. Ele fica. Alguns astrólogos dizem ainda que ele fica melhor em Peixes do que ele fica em Capricórnio. Então aqui ele vai trazer resultados, ele vai trazer um aumento das responsabilidades. Você pode realmente fazer um avanço na sua carreira. Saturno, ele é seu Baghiesha, significa que ele rege a sua casa 9, a sua casa de sorte. Ele rege a sua casa 8, por isso ele é o senhor da sua sorte. Quando ele transita na sua casa 10, ele forma um dos mais importantes Raja Yoga no teu mapa. Quando ele transita na sua casa 10, ele forma, como eu disse agora, um dos mais importantes Raja Yoga no seu mapa, o que pode de fato ser um enorme sucesso. De qualquer forma, ainda assim, as coisas tendem a ser mais lentas e você vai precisar se esforçar para tudo, para que tudo corra dessa forma. Tem uma previsão de expansão na sua carreira, mas precisa ter um esforço da sua parte para que isso se manifeste nesses próximos 2 anos e meio. Saturno não nos permite fazer corpo mole, não se esqueça disso. Você é ascendente em Gêmeos, você tem elemento ar no seu ascendente. O ascendente, dentre outras coisas, representa a cabeça do nativo. Então, o teu pensamento é curioso, o teu pensamento vai de um lado para o outro. E Saturno, ele gosta de consistência. Saturno, ele gosta de que você se esforce, ele não gosta de corpo mole. Então, você atirar para todos os lados, você ter curiosidade sobre muitas coisas, você não consistir num determinado caminho, pode fazer com que você realmente não alcance essas previsões. Quanto mais estruturado e meticuloso você for na sua carreira, mais você vai atrair as bênçãos de Shani Devi. Rahu também está transitando na sua casa 9, Rahu é o estrangeiro, e haverá quase que uma obsessão para que você estude novos idiomas e até que você visite outros países. O avanço da sua carreira depende muito disso, depende muito da sua entrega em aprender algo novo para você fazer a diferença. Você vai buscar um novo estudo, busque sempre o conselho de pessoas confiáveis antes da tomada de decisão. Saturno vai aspectar a sua 12ª casa, ele vai dar o terceiro aspecto na sua 12ª casa. Então, para você entender o conceito de Upachaya Drishti. Upachaya Drishti significa aspecto. Upachaya, existem algumas casas no nosso mapa que elas melhoram com o tempo, elas crescem com o tempo. Upachaya Bhava significa isso, que são casas que melhoram com o tempo. Dentre as casas que melhoram com o tempo, nós temos a casa 3 e a casa 10. Por isso, o terceiro aspecto Saturno, ele influencia 3, 7, 10 casas a partir de onde ele está. O terceiro aspecto de Saturno é um Upachaya Drishti, significa crescimento através do esforço. O 10º aspecto de Saturno significa justamente crescimento profissional. Então, para que você entenda, ele está fornecendo o seu terceiro aspecto na sua casa 12. Por isso, deve haver avanço. Na sua vida espiritual também vai acontecer um crescimento na sua vida espiritual. Quanto mais você se entender, mais oportunidades. A tua carreira, ela depende da tua vida espiritual. Quanto mais você se introspectar, quanto mais você se colocar para dentro, quanto mais você se introjetar, introjetar não é o termo, mas quanto mais dentro de você estiver, mais você vai se entender, mais vai entender os seus potenciais,
Quanto mais consistirem as suas práticas espirituais, melhor a sua carreira. Quanto mais você se entender, portanto, mais oportunidades na sua carreira você vai trazer. Você pode ainda ter um aumento nas suas despesas. Saturno também vai aspectar a sua casa 4, trazendo um pouco de ansiedade e real vontade de se mudar de país. Se o seu Dasha e Antardasha foram propícios para isso acontecer, pode haver uma mudança de país. Sempre se consulte com pessoas mais sábias, pois esse impulso de se mudar de país também está muito relacionado com o Rahu, tá? As coisas se estabelecem dentro da sua vida familiar e pode haver algum tipo de mudança de residência ou renovação no seu ambiente doméstico. Uma nova estrutura pode se formar com seu parceiro, seu cônjuge, o que aumenta a energia dentro da sua casa, aumenta a estabilidade entre vocês. O 10º aspecto de Saturno na sua casa 7 traz crescimento justamente nessa área, nos seus relacionamentos. O 7º aspecto, que representa desejo, pode trazer justamente o desejo de se estabelecer numa família. Para alguns geminianos, pode ser um ano de casamento. Júpiter vai aspectar a sua casa 7 e por isso essa energia fica mais forte, aumentando inclusive a possibilidade de novos negócios. Júpiter vai estar no seu ascendente, aumentando a sua capacidade de enxergar novas oportunidades. Além disso, aumenta muito a sua capacidade de aprender. Você vai aprender algo novo. Cuidado com o peso corporal, porque Júpiter no ascendente, deixa eu voltar aqui na telinha do ascendente. Júpiter no ascendente, ele tá aqui, né? Júpiter no ascendente, ele aumenta o peso corporal, tá? Então, cuidado nesse sentido. Júpiter no ascendente ele traz esse desafio, né? O ponto forte do seu ano pode ser realmente os relacionamentos. Júpiter dando o seu 5º aspecto na sua casa 5 pode trazer um casamento por gravidez ou um novo relacionamento. Ele dá o seu 9º aspecto na sua casa 9, isso aumenta a sua sorte. Pode de fato haver uma viagem internacional entre maio e outubro. Júpiter também é teu Badakesh, por isso ele pode trazer alguns obstáculos na sua saúde por estar no seu ascendente. Cuidado nesse sentido. É um ano realmente significativo para você, você vai estar ótimo para comunicar as suas ideias. Sempre que Júpiter transita no ascendente, ele traz expansão no intelecto da pessoa. Cuidado novamente com o seu peso, muitas coisas que você fazia anteriormente podem voltar. Habilidades que estavam adormecidas vêm à tona. Você tem uma súbita vontade de fazer as coisas e uma súbita inteligência. Vai estar melhor, muito bom para se comunicar e para comunicar as suas ideias, né? Dê boas-vindas a Júpiter no seu ascendente. E ainda voltando um pouquinho, falando sobre relacionamentos, pode haver alguns problemas para alguns nativos, né? Então, pode haver alguns problemas para alguns nativos na área de relacionamento, que levaria ao encontro de um novo relacionamento. Mas esse parece ser o ponto alto do seu ano. Sua criatividade aumenta e boas oportunidades, expande as oportunidades, né? Júpiter canaliza as energias de Rahu, não se esqueça que Júpiter está influenciando Rahu, então ele é o controlador de Rahu, isso é excelente, e porque ele está dando um aspecto na sua casa 9, o que diminui as chances de você se enganar. Expanda os seus horizontes e saiba exatamente quando você tem que fazer os avanços, porque se você estiver enfrentando, por exemplo, um Prarabdha Karma, se você estiver enfrentando um Santita Karma, tem meses que esses karmas se ativam no nosso mapa. Tem meses que a gente não pode tomar nenhuma decisão. Então, porque agentes do nosso karma vão se manifestar naqueles períodos para que determinadas coisas aconteçam. Então, o que eu vou te dizer é: você precisa fazer a sua revolução solar, o seu mapa completo, precisa saber exatamente como está o seu ano, não só o ano do seu ascendente, desse grupo, né? Nós reencarnamos em grupos kármicos, então, tem grupos que nasceram em Capricórnio, grupos que nasceram em Gêmeos, mas você afunila o entendimento do que vai acontecer especificamente com você através da sua revolução solar. Então, que você não tome decisões em períodos onde tiverem karmas ativos no seu mapa, senão você põe a perder todo esse avanço que está para acontecer.
E para agendamento de consultas, não se esqueça que é só você entrar em contato com astrologovedico.com. Ali mais para o final da página tem todos os detalhes do que você vai receber, valores, tudo para você começar 2025 realmente preparado, tá bom? Um beijo grande em vocês, até o próximo vídeo e muito obrigada. Hare Krishna.